Ela estava ali de uniforme tremendo, na frente de 200 milionários, quando ele mandou ela tocar piano só para humilhar. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Clara Martinez estava de joelhos no chão. Os preparativos para a festa mais importante do ano estavam em andamento, e ela sabia que qualquer erro podia significar consequências indesejadas. O som dos passos de Ricardo Del Monte ecoava pela escadaria curva da mansão. E Clara, com os anos de experiência trabalhando naquela casa, sabia exatamente como ele se aproximava. Ele tinha aquela pressa nervosa nos passos, a mesma que sempre aparecia quando negócios importantes estavam em jogo. Não precisou olhar para ele para saber que ele estava ali. Ela já o conhecia o suficiente. Ricardo parou na entrada do salão e ficou ali, observando-a com aquele olhar frio, distante. Clara continuou a trabalhar, sem olhá-lo de volta, tentando se manter em sua zona de conforto, apesar da tensão crescente. Não podia se dar ao luxo de falhar. Nos 3 anos em que trabalhara ali, aprendera a nunca demonstrar qualquer tipo de fraqueza, ainda mais diante do homem que a contratara. Clara, a voz dele cortou o silêncio, autoritária e sem espaço para questionamentos. Ela se levantou, limpando as mãos no avental, e se virou devagar. Ricardo estava parado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar perdido na imensidão da sala, como se estivesse avaliando sua propriedade. Ele sempre tinha aquela postura quando queria demonstrar autoridade. Ele queria mostrar que estava no comando. Amanhã à noite, teremos 200 convidados aqui, Clara. Os homens mais influentes do país estarão nesta sala. Ele fez uma pausa, como se quisesse que as palavras se fixassem no ar. Pessoas que podem fazer ou destruir carreiras com uma simples palavra. Clara assentiu, sem entender onde ele queria chegar. Em 3 anos de trabalho, ela já tinha presenciado dezenas de festas como aquela, com convidados poderosos e conversas recheadas de negócios. Ela ficava nos bastidores, fazendo seu trabalho, invisível, sem chamar atenção. E assim gostava. Ser invisível era seguro, menos complicado. Eu preciso que você impressione essas pessoas, Clara. O tom de Ricardo mudou, agora mais frio e calculista. Quero que todos vejam como sou um homem refinado, culto, alguém que aprecia as artes finas. Ele fez um gesto desdenhoso em direção ao piano que ela estava limpando. Você sabe tocar piano, não é? Ela se encolheu ligeiramente, como se tivesse sido atingida por uma onda fria. Durante todos aqueles anos trabalhando ali, ela jamais havia deixado escapar que tinha formação musical. Jamais havia permitido que Ricardo soubesse de seu passado. Ela tinha aprendido a tocar piano ainda jovem, no Conservatório Real de Londres, e em sua juventude, seus pais sempre diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Mas a tragédia a havia afastado dessa vida, e ela nunca ousou lembrar a si mesma da música que amava. Quando o som das teclas foi substituído pelas tarefas domésticas, Clara engoliu o talento e a ambição, colocando a música na gaveta do esquecimento. Sim, Sr. Del Monte, respondeu ela, a voz quase inaudível. Tentava parecer calma, mas o coração martelava em seu peito. Ela sabia que ele estava tentando forçá-la a revelar algo que não queria. Ricardo sorriu. Não era um sorriso amigável, mas sim uma expressão vazia, como se estivesse satisfeito por descobrir algo que ela tinha escondido. Eu sei exatamente quem você é, Clara. Sei de onde você veio, sei o que você perdeu. Essas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Como ele sabia? Como poderia ele ter descoberto um segredo tão profundo e íntimo? Ela sentiu as pernas fraquejarem, o corpo se tornando frágil diante da ameaça que pairava no ar. Amanhã à noite, durante o jantar, você vai tocar para meus convidados, ordenou Ricardo, aproximando-se dela com um sorriso satisfeito. Vai usar seu uniforme de empregada, claro. Quero que todos vejam como sou um homem de gosto impecável. Clara queria protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta, misturadas com a humilhação silenciosa que ela carregava há tanto tempo. Não havia espaço para discussão.
Não há discussão possível, disse ele, levantando a mão para interrompê-la. Você vai tocar Chopin, Bach, algo que essas pessoas conheçam e apreciem. Vai tocar bem, Clara. Muito bem. Porque se não tocar bem, pode procurar outro emprego na segunda-feira. A ameaça estava clara. Ricardo nunca blefava. Ele não estava brincando. Ele sabia o que fazia. E Clara sabia que se ela não se rendesse, teria que deixar aquele trabalho que lhe dava o mínimo de estabilidade. Ela não tinha para onde ir, não tinha família que pudesse ajudar, não tinha economias para recomeçar sua vida em outro lugar. O que restava a fazer era simplesmente obedecer. Entendido, Sr. Delmonte, respondeu Clara com a voz baixa, mas com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Ricardo a observou com um sorriso de satisfação. Ele estava convencido de que havia dominado a situação, mas ele não sabia que acabara de acionar uma bomba de relojoaria que mais tarde seria impossível de desarmar. Ele saiu, deixando Clara sozinha com o piano, um instrumento que ela tanto amava, mas que agora parecia uma armadilha, uma peça de decoração que ela teria que tocar para o deleite dos poderosos que estavam chegando. Ela se aproximou do piano, sentindo as teclas com as pontas dos dedos, mas não pressionando nenhuma delas. O piano estava impecavelmente afinado, como sempre. Era apenas um objeto, uma peça cara e elegante, que ninguém jamais tocava, exceto ela. Clara sentou-se no banco e por um momento ficou ali, imóvel, olhando para o piano. Lembrou-se das tardes no Conservatório Real, dos aplausos dos professores, das apresentações para os pais. Lembrou-se de tudo o que perdeu e o peso da dor se tornou insuportável. Mas, mais uma vez, a música lhe fez um convite silencioso, chamando-a de volta. Ela sabia que, por mais que o piano fosse agora uma obrigação, havia uma parte de si mesma que nunca poderia ser apagada. O talento, a música, a alma de quem era, estavam vivos, esperando para ser libertados novamente. O dia seguinte foi uma maratona de preparação. O grande evento da noite se aproximava e, enquanto Clara se mantinha nas sombras, cumprindo suas tarefas como sempre fizera, sua mente estava distante, presa ao piano, ao que teria de enfrentar. Ela não queria pensar naquilo, mas não conseguia impedir que seus pensamentos se voltassem àquela tarde, quando Ricardo a havia forçado a se expor ao que ela mais temia, a humilhação pública. Mas a música sempre foi mais forte que o medo. À medida que o dia passava, o frenesi da festa tomava conta da mansão. A decoração da sala de jantar estava sendo finalizada, os garçons ensaiavam a postura, os músicos que iriam tocar antes da entrada de Clara verificavam os últimos detalhes. O cheiro de comida fina e vinho caro preenchia os corredores. Clara andava por ali como uma sombra, cumprindo suas obrigações sem chamar atenção, tentando ao máximo não ser notada. Ricardo continuava a aparecer de vez em quando, apenas para dar instruções breves, como sempre fazia. Ele parecia agitado, ansioso para impressionar seus convidados e, para ele, Clara não passava de mais um elemento na decoração da festa. O piano, por exemplo, jamais seria tocado por algum de seus convidados, mas seria ela, a empregada que ele usaria como objeto para brilhar ainda mais aos olhos da elite. Clara tentava se manter o mais impessoal possível, sem revelar qualquer emoção, mas dentro de si, ela sentia o peso da situação. Ela sabia que essa noite mudaria tudo. Talvez ela fosse ser esquecida, mais uma nota desafinada na vida dos poderosos que estavam chegando. Ou talvez ela fosse encontrar uma forma de se redimir. O piano sempre fora seu refúgio, e talvez ele fosse ser mais uma vez sua fuga. Às 16 horas, Clara subiu para se arrumar. O banho quente não conseguiu aliviar completamente a tensão de seus ombros, mas ao menos a fez sentir-se um pouco mais leve. Quando terminou, olhou-se no espelho, observando a mulher que a encarava. O cabelo estava preso de maneira simples, o rosto pálido. Ela vestiu o uniforme preto e branco, aquele que ela tanto odiava,
mas que agora sabia que representava algo muito maior do que a posição em que estava. Ele representava tudo o que ela havia perdido e tudo o que ela ainda tinha a provar. Quando desceu para o salão, o ambiente estava completamente diferente. O brilho dos convidados, todos perfeitamente vestidos, e a música suave ao fundo enchiam a sala com um tom de opulência e ostentação. Clara sentiu-se minúscula no meio daquele mar de riqueza, mas era ali, naquele palco improvisado, que ela teria de se encontrar. O jantar foi servido e Clara circulava discretamente, servindo pratos e recolhendo taças vazias, mantendo-se em sua zona de conforto. Mas a cada vez que seus olhos encontravam o piano, o peso da noite parecia aumentar. Ela sabia que em breve teria que se apresentar. E então, finalmente aconteceu. Ricardo, de pé ao lado de seu piano, pegou uma colher de cristal e bateu na taça, silenciando o salão imediatamente. Quando ele falou, sua voz parecia sair com um peso maior do que qualquer palavra que ele tivesse dito antes. "Meus caros amigos", ele começou, "espero que tenham apreciado o jantar, mas agora tenho uma surpresa especial para vocês." Os convidados curiosos pararam suas conversas e viraram-se para ele, esperando pela revelação. Clara sentiu o estômago se apertar, uma sensação de pânico que a dominava cada vez mais. Sabia o que viria a seguir. "Clara, venha aqui." A voz de Ricardo ecoou pelo salão como uma ordem. Ele a chamava em público, a exibia como uma peça decorativa, como se fosse um objeto a ser exibido, não uma pessoa com seus próprios sonhos e histórias. Clara se levantou e, com o coração disparado, caminhou até o piano. Cada passo parecia soar alto demais, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Ela podia ouvir os sussurros, os olhares carregados de julgamento, os risos abafados. Era como se ela estivesse andando na direção de um precipício, pronta para cair. Ela chegou ao piano, sentou-se lentamente e por um momento parou, fechando os olhos. O silêncio ao seu redor era absoluto. O que Ricardo havia feito era exatamente o que ela temia, transformá-la em um espetáculo. Ela olhou para suas mãos, agora visivelmente tremendo. Os olhares dos convidados estavam fixos nela, ansiosos, esperando que ela se desse mal. Mas dentro de Clara, algo começava a mudar. Ela não era mais a empregada silenciosa que eles queriam que fosse. Ela não se renderia. Ela se lembrou de sua infância, de quando o piano era sua forma de comunicação com o mundo. Lembrou-se do Conservatório Real de Londres, onde aprendeu que a música não é apenas sobre técnica, mas sobre a alma que a transmite. E nesse momento, ela decidiu não mais esconder sua verdade. Quando abriu os olhos, ela colocou os dedos nas teclas e, ao pressioná-las, o som preencheu o salão, suavemente no início, mas logo com intensidade crescente. As primeiras notas do nocturno em mi bemol maior de Chopin ecoaram pela sala como gotas de cristal, quebrando o silêncio tenso. Não era apenas a execução técnica das notas, mas a profundidade emocional que Clara infundia na peça. À medida que a música fluiu, algo estranho aconteceu. Os sussurros cessaram e os risos abafados deram lugar a um silêncio respeitoso. Clara não estava mais tocando para entreter ou agradar aos outros. Ela estava tocando para si mesma. A música se tornou uma conversa profunda, uma expressão de resistência, uma afirmação de quem ela realmente era. Ricardo, que estava ao lado do piano, começou a sentir uma inquietação crescente. Aquilo não estava saindo como ele planejava. Ele queria um número simples, uma musiquinha que fizesse os convidados aplaudirem educadamente. Mas o que ele estava vendo ali era algo muito mais potente. A música de Clara despertava algo nas pessoas. A plateia foi tomada por uma emoção genuína. As lágrimas começaram a surgir, discretas no início, mas logo incontroláveis. Os convidados, que estavam acostumados a verem tudo como um espetáculo de ostentação, agora estavam testemunhando uma verdadeira expressão de arte.
E Clara, ao perceber isso, deixou-se levar pela música. Ela não estava mais apenas tocando uma peça. Ela estava contando sua história através das notas, narrando sua jornada pessoal, seus medos, suas dúvidas e, finalmente, sua libertação. O final do nocturno ressoou com a mesma intensidade com que ela vivia aquele momento. Quando ela terminou, um silêncio absoluto se fez presente. Era o tipo de silêncio que se dá após algo transcendente, algo que toca as profundezas da alma. A plateia, finalmente, começou a bater palmas, mas não eram aplausos educados. Eram palmas genuínas, emocionadas, espontâneas, uma verdadeira ovação. Clara levantou-se do banco do piano e olhou ao redor. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e pela primeira vez ela viu algo que nunca havia visto nele. Um olhar de respeito genuíno. Era como se ele tivesse sido forçado a encarar a verdadeira grandeza que ele tentava diminuir. Ele sabia que não tinha mais controle sobre a situação. Mas o que Clara sentia naquele momento era mais forte do que qualquer olhar que ele pudesse lhe lançar. A plateia ainda estava em êxtase, mas Clara não se sentia mais como a mesma mulher que havia entrado naquele salão. Ela não era mais a empregada submissa que se ocultava atrás das sombras. Ela era uma artista, uma mestre de sua arte que havia finalmente encontrado sua voz. Os aplausos duraram mais do que ela poderia imaginar. As pessoas se levantavam e batiam palmas com uma intensidade que parecia não ter fim. E então, com a pressão do momento se esvaindo aos poucos, ela percebeu algo. O olhar das pessoas havia mudado. Elas estavam vendo algo nela que nunca haviam notado antes. Ela não era mais apenas uma funcionária qualquer. Ela era uma mulher com talento, com história e dignidade. Ela era mais do que aquilo que Ricardo queria que fosse. Clara desceu do palco, seu coração batendo forte e seus passos agora mais firmes. Ela começou a caminhar pelos bastidores, tentando processar o que acabara de acontecer. Mas quando a porta do camarim se abriu e ela entrou, encontrou uma figura familiar que a fez parar de imediato. Margaret Sinclair, a crítica musical que Clara não imaginava que estivesse ali. Margaret estava olhando para ela com uma expressão de admiração genuína. "Clara", Margaret disse, com a voz suave, mas carregada de emoção. "Isso foi a coisa mais linda que eu já vi." Clara não sabia o que responder. Ainda atordoada com os acontecimentos, ela sentou-se lentamente, seu corpo exausto, mas sua mente em ebulição. As palavras de Margaret, porém, atingiram seu coração com um impacto profundo. Não era uma crítica técnica, mas um reconhecimento de algo que Clara sempre soubera dentro de si. Ela não havia falhado. Ela havia conquistado o mundo que a subestimava. "Você tem um talento raro", Margaret continuou, sentando-se ao lado dela. "Onde você estudou? Como você chegou aqui?" Clara hesitou, como sempre fazia quando alguém perguntava sobre sua formação. Sua história era longa, cheia de dor e de escolhas difíceis. Ela olhou para a porta como se temesse que alguém a visse, mas então, com uma decisão súbita, olhou para Margaret e falou, em um sussurro quase imperceptível. "Conservatório Real de Londres", disse ela, sentindo as palavras pesarem mais do que ela gostaria. "Mas minha vida mudou. Eu perdi meus pais e depois não consegui mais seguir com meus estudos. Tive que voltar para o Brasil e agora estou aqui." Margaret a olhou, absorvendo cada palavra, e Clara viu a compreensão nos olhos da crítica musical. Ela sabia que Clara estava dando mais do que uma resposta técnica. Estava abrindo um pedaço de sua alma. "Oh, Clara", Margaret falou com um sorriso, "você tem um dom que não pode ser desperdiçado." Clara baixou a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e medo. Ela sabia que aquilo mudaria sua vida para sempre. Se ela se entregasse à música novamente, não haveria volta. Ela teria que se expor, se mostrar ao mundo da mesma maneira que fizera naquela noite. Mas, por outro lado, o futuro parecia mais claro do que nunca. Quando a festa terminou, Clara foi deixada para trás, enquanto os convidados se dispersavam.
Ela retornou ao seu posto, recolhendo taças e pratos, voltando à sua posição invisível na mansão, mas algo nela havia mudado. Não importava mais o que ela fazia ali. Ela já não era a mesma mulher. Ela havia encontrado sua força, sua verdade. Entretanto, o confronto com Ricardo Del Monte ainda estava por vir. Ele não poderia simplesmente ignorar o que acontecera. E ela sabia que, apesar de ter conquistado sua dignidade diante de todos, não estava livre de suas garras. Ricardo a encontrou nos bastidores, longe da agitação da festa, quando ela estava guardando algumas coisas. Ele estava visivelmente agitado, o rosto avermelhado pela raiva que parecia transbordar de dentro dele. "Você me fez passar vergonha hoje, Clara." A voz de Ricardo foi baixa, mas cheia de desprezo. Clara olhou para ele, não mais com medo, mas com uma solidão silenciosa. "Eu apenas fiz o que você me pediu, Sr. Del Monte. Não me venha com essa. Você sabia o que estava fazendo. Você queria roubar o foco da festa, fazer tudo ser sobre você. Você não sabe o que é ficar à sombra de ninguém. Mas eu sim." Ele começou a andar de um lado para o outro, tentando controlar sua frustração, mas Clara sabia que ele estava perdido. Ele já não tinha o controle sobre a situação. "Você sabia que eu sabia tocar piano e sabia que eu não queria mais ser sua empregada." Clara não podia mais segurar a indignação. Ela sentiu o sangue ferver nas veias, mas a coragem vinha de uma fonte que ela não sabia mais onde encontrar. "Você me usou como um truque, um objeto, e ainda assim foi a música que me fez ser mais do que você jamais imaginou." Ricardo parou de andar e encarou Clara, atônito, como se ela tivesse acabado de acertá-lo em cheio. "Você está sendo ingrata, Clara." Ele disse com uma voz vacilante, como se fosse impossível aceitar a realidade que ela estava lhe apresentando. "Eu te dei um teto, um trabalho, estabilidade. Você me deu uma cadeia dourada." Clara respondeu, os olhos firmes. "Você me tratou como se fosse inferior, como se meu talento fosse apenas um detalhe. Mas agora, depois de tudo, eu sei quem realmente sou. Não sou sua empregada. Eu sou Clara Martinez. E se você me der as costas, o mundo me conhecerá do mesmo jeito." Aquelas palavras ecoaram no ambiente e Clara sentiu a liberdade pela primeira vez em sua vida. Não importava mais o que ele pensava. Ela já estava no caminho certo para ser mais do que um enfeite na vida dos outros. Ricardo, finalmente, ficou em silêncio e Clara deu as costas a ele. Ela não olhou para trás. Não precisava mais. O mundo dela já não girava em torno dele. Ela tinha sua música. E essa seria sua única verdade a partir de agora. Nos dias seguintes à festa, Clara não sabia exatamente o que esperar de sua vida, mas algo dentro dela estava diferente. Ela sentia que a noite tinha sido um ponto de virada, não apenas em sua trajetória, mas também no modo como ela se via. Ela já não era mais a mulher que se escondia nas sombras, realizando tarefas sem questionar. Não mais. Agora, ela era alguém que tinha reencontrado a sua voz e, mais importante, a seu propósito. A música estava de volta à sua vida, não mais como uma fuga ou um refúgio, mas como uma manifestação de sua verdade. Ricardo, por outro lado, parecia ter perdido completamente o controle. Ele se viu em uma posição desconfortável. Não estava mais no comando da situação. O que deveria ter sido uma simples exibição de poder, agora se transformava em um constante lembrete de seu próprio fracasso. Enquanto ele tentava reorganizar sua vida social, tratando de apagar os vestígios do que acontecera, Clara decidiu que não poderia mais continuar no lugar onde estava. Ela sentia que seu futuro não estava mais entre as paredes douradas da mansão Del Monte. Seu futuro, sua música e sua vida precisavam de um novo palco, onde ela fosse reconhecida e respeitada por seu talento, não por sua posição social. No entanto, o que Clara não sabia era que a onda de aplausos que recebeu na festa não seria o último reconhecimento de seu talento. Ao longo das semanas seguintes, o efeito dominó começou a acontecer.
Margaret Sinclair, a crítica musical que Clara conhecera na festa, foi uma das primeiras a ajudá-la. A matéria que ela escreveu sobre Clara foi publicada em todos os principais jornais do país com o título provocativo O Gênio Escondido, a empregada que encantou a elite com sua música. A crítica fez questão de incluir detalhes sobre o talento incomum de Clara e sua impressionante técnica musical, algo que os convidados da festa jamais imaginavam. Com a matéria, Clara começou a ser notada por músicos, críticos e até empresários da música. O telefone de Clara não parava de tocar. Convites para festivais começaram a surgir e ela foi convidada para tocar nas melhores salas de concerto do país. Não demorou muito para que ela fosse convidada a fazer uma audição para a Orquestra Municipal. E, claro, ela foi aceita imediatamente. O que ela não esperava era que a vida lhe reservasse mais surpresas. Um dia, enquanto se preparava para mais uma apresentação em um concerto pequeno, Clara recebeu um telefonema de um produtor musical da gravadora da Sony, que estava em Londres. Ele havia ouvido sua performance na Orquestra Municipal e estava interessado em assinar um contrato com ela para gravar um álbum solo. O peso da mudança foi avassalador. O que parecia um futuro perdido, uma vida de sombras e humilhação, agora se transformava em um caminho cheio de possibilidades. Clara sentia-se no limite de suas próprias emoções, mas sabia que não podia mais recuar. Ela se encontrou com Margaret Sinclair mais uma vez, desta vez em um café pequeno e aconchegante. Margaret estava animada com as novas oportunidades que surgiam para Clara. "Você tem uma carreira pela frente, Clara", Margaret disse, com a convicção de quem conhece o talento quando o vê. "Você vai ser uma das maiores pianistas da sua geração. E o mundo finalmente está começando a perceber isso." Clara sorriu, mas com um leve toque de insegurança ainda presente em seus olhos. "Eu não sei o que fazer com tudo isso", ela falou, sua voz quase imperceptível. "Parece surreal." Margaret a olhou com carinho e compreensão. "O que você precisa fazer, Clara, é continuar tocando. Não se preocupe com o resto. O talento vai levá-la mais longe do que qualquer contrato ou prêmio. O que você tem que fazer agora é seguir seu coração e sua música." Ela fez uma pausa e sorriu. "E, acima de tudo, nunca se esqueça de quem você é." Clara assentiu, a verdade nas palavras de Margaret agora ressoando profundamente dentro dela. Ela já não tinha mais dúvidas. O passado estava atrás de si. A mulher que era agora sabia que sua arte poderia mudar o mundo ao seu redor. Clara se viu completamente imersa em sua carreira. As apresentações começaram a acontecer com frequência e seu nome passou a ser conhecido em todo o mundo. Cada palco em que ela tocava se tornava uma manifestação de sua liberdade, de sua jornada pessoal e de sua resistência. A dor, o abandono, a humilhação, tudo o que ela havia enfrentado nos últimos anos se traduziu em uma força indescritível. O álbum que Clara gravou foi um sucesso estrondoso. Seu talento não se limitava a tocar as notas corretamente. Ela não apenas reproduzia a música, ela a vivia, transformando cada peça em uma história. Seu estilo único encantava desde os mais experientes músicos até os ouvintes leigos. Clara estava finalmente se tornando a artista que sempre foi destinada a ser, e as oportunidades não pararam de aparecer. Mas não foi apenas sua carreira que floresceu. Ao longo desse processo, Clara começou a redescobrir a conexão humana que ela havia perdido anos antes, quando sua vida desmoronou. Ela se reconectou com sua família, especialmente com Helena, sua tia, que havia sido um pilar de apoio em sua jornada. A morte de seus pais, que inicialmente a havia esmagado, agora parecia ser um marco de mudança e ela finalmente sentia que estava reconstruindo sua vida. Clara sabia que o verdadeiro poder da música estava na sua capacidade de curar e transformar, e isso não era apenas para ela, mas para todos ao seu redor.
Seu primeiro concerto internacional em Londres foi um marco. Quando ela se apresentou na Royal Albert Hall, o lugar estava lotado. O som da sua música se espalhou por toda a sala, tocando as almas dos presentes de uma maneira que poucos artistas conseguiam. Foi nesse concerto que ela finalmente se deu conta de que ela já não era mais aquela garota triste e perdida. Ela se tornara uma artista mundialmente reconhecida, uma mulher livre e alguém com o poder de tocar o coração das pessoas de uma maneira profunda. Durante os aplausos, Clara olhou para o palco, para a orquestra que a acompanhava e sentiu um orgulho silencioso. Ela não estava ali para impressionar ninguém, mas para ser verdadeira consigo mesma. A música havia se tornado sua linguagem nativa e ela agora podia falar ao mundo sem medo. Meses depois de sua ascensão no cenário musical, Clara teve um encontro inesperado. Ricardo Del Monte, o homem que a havia humilhado e manipulado, a procurou após uma de suas apresentações. Ele estava agora, de alguma forma, perdido. O sucesso de Clara e a mudança no rumo de sua vida o haviam abalado de maneiras que ele não poderia controlar. Ele se aproximou de Clara nos bastidores de um concerto com uma expressão mista de arrependimento e admissão de culpa. "Clara", ele disse a voz baixa, eu errei com você." Ele parecia genuinamente abalado, mas Clara sabia que as palavras não seriam suficientes para apagar o que ele fizera. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com compreensão. "Sim, você errou", ela disse com a tranquilidade que só vem após a aceitação. "Mas o que você não sabia é que seus erros me trouxeram até aqui. Então, não se preocupe, eu já segui em frente." Ricardo olhou para ela com uma mistura de vergonha e surpresa. Não havia mais o que ele pudesse fazer para remediar o passado. Clara já havia deixado aquela parte de sua vida para trás, transformando suas feridas em arte e suas batalhas em vitórias. Ele se afastou, sem mais palavras, e Clara seguiu seu caminho. A música a guiava agora, e com cada passo, ela sabia que a vida, apesar de todas as adversidades, sempre teria a oportunidade de se recomeçar. Fim. A história de Clara é uma celebração da força interna, do empoderamento e da superação. Ela representa como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a arte e a música podem ser instrumentos de cura e transformação. A jornada dela, de empregada submissa a artista mundialmente reconhecida, é uma prova de que nunca é tarde para seguir o próprio caminho e reinventar-se. Se inscreva no canal, curta e compartilha com os amigos. Te vemos no próximo vídeo. @Marcos Paulo, o contador de histórias.